Segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, capítulo de número 1, e nós iremos ler o versículo de número 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém, igreja? Eu vou repetir. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz. Repita comigo: graça, misericórdia e paz. E eu estava lendo esse trecho das Sagradas Escrituras nessa tarde e agradecendo a Deus por tamanha graça que Ele tem derramado sobre a minha vida, a misericórdia que Ele tem tido para comigo, e essas duas coisas trazem um fruto que é a paz, que excede a todo entendimento. Nós temos experimentado todos os dias essas bênçãos de Deus, e cada dia que se passa, o Senhor é tão misericordioso que mostra para nós que tem cuidado de nós. E quando nós olhamos essa saudação que Paulo traz a Timóteo, se você prestar atenção em todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreve, às igrejas ou endereçada a qualquer pessoa, ele sempre usa a saudação e fala a respeito da graça e da paz. Mas eu não sei quantos já pararam para ver esse detalhe, que na epístola que ele escreve para Timóteo e na epístola que ele escreve também a Tito, ele acrescenta uma palavra, que é exatamente a misericórdia. Ele sempre tinha o costume de saudar as igrejas e a todos com a graça e a paz. Assim também a gente herdou esse costume, A gente sempre fala a graça e a paz do Senhor, e a gente esquece da misericórdia. Mas quando ele fala para Timóteo e quando ele escreve para Tito, ele fala a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu gostaria que nós nessa noite pudéssemos meditar nessas três palavras: a graça, a misericórdia e a paz. Nós muitas vezes não temos tido esse conceito correto na nossa mente como cristãos e filhos de Deus. Nós falamos muito de graça, falamos de misericórdia e queremos muito a paz. Mas esses conceitos, como conceitos divinos, da maneira como Deus ele estabelece para nós, muitas vezes está distante do nosso pensamento, distante do nosso coração. A graça de Deus, a maior graça, eu tenho certeza que todos nós conhecemos e sabemos, é a dádiva que Ele nos deu, imerecida, do Seu Filho Jesus Cristo. Desceu até a terra, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. A Bíblia fala que nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro, aleluia. Ele quis nos dar essa salvação, Ele quis nos atrair de volta para si, Ele quis novamente ter comunhão conosco e nos deu o Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a maior dádiva, mas a maior não se resume, a graça não se resume ao sacrifício de Cristo. Entenda isso, o sacrifício de Cristo é a maior de todas as graças, é a graça suprema e é aquela a qual nós devemos almejar todos os dias. Mas o teu próximo respirar é graça também. Você consegue entender isso? O teu próximo respirar, que a gente faz tão automaticamente, isso também é graça, porque nós não merecíamos. A vida é graça, a família é graça, as bênçãos que Deus com tanta misericórdia tem derramado sobre nós também faz parte da graça. A graça é tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que porventura você pode ter na sua vida, significa que é a graça de Deus sendo derramada sobre você. Quem entende isso, diga amém. Então, meu amado irmão,
Quando nós muitas vezes subimos essa casa, como o presbítero Roberto estava falando, e nos textos que ele estava dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, né? O povo anelando a presença do Senhor, sabe por quê, meus irmãos? O povo entendia que tudo o que eles tinham era porque era dado imerecidamente por Deus. Quando nós temos esse conceito da graça muito bem formado na nossa mente, quando nós temos esse conceito de graça muito estabelecido no nosso coração, não temos como não adorar a Deus, não temos como não bendizer a Deus, não temos como não glorificarmos a esse Deus, não temos condição de subir à casa de Deus e ficar calado sem dar um louvor ao Senhor. Quando nós conhecemos e entendemos o que é a graça, muitas vezes subimos, não cultuamos, não adoramos, não glorificamos, não exaltamos, não entregamos, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é a graça. Nós ainda não entendemos o que significou o conceito da graça de Deus por nós. Mas quando nós entendemos isso, não temos condição, irmãos, de entrar na presença dEle e não dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, glorificado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. E abrir os nossos lábios para poder glorificá-lo, abrir os nossos lábios para poder adorá-lo, levantar as nossas mãos no santuário, como diz aqui também nos Salmos. Mas quando nós entendemos que a graça é tudo que o nosso Deus Santo nos dá a pessoas pecadoras que não mereciam absolutamente nada, nosso coração se transforma em um coração agradecido. O nosso coração, ele transforma-se em um coração cheio de gratidão, porque nós entendemos o que é a graça de Deus. Se você está vivo, é graça. Se você está vestido, é graça. Se você comeu hoje, é graça. Se você tem um teto para você deitar e descansar, é graça. Se você tem um trabalho, é graça. Se você tem família, é graça. Então tudo, absolutamente tudo, é graça de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós não temos como não adorar esse Deus. Nós vamos adorá-lo em todos os momentos, nós vamos agradecê-lo por todas as coisas, nós vamos engrandecê-lo em tudo na nossa vida. Aleluia. E Paulo, quando ele fala isso a Timóteo, ele fala com muita propriedade. Sabe por quê? Paulo passou por muita situação na vida, meu irmão. Paulo passou por muita dificuldade que nós muitas vezes nem sequer experimentamos um terço do que Paulo passou. Mas Paulo entendia a graça, ele agradecia por tudo, até pelas provações, até pelas privações, até pelas chicotadas, até pelas quarentenas de açoites. Ele agradecia, ele louvava, mesmo preso ele adorava, porque ele sabia que se ele estava ali, ele não morreu ali naquela quarentena de açoites, ele ainda não tinha sido morto, tinha sido a graça de Deus sobre a vida dele. A gente às vezes não consegue entender como é que Paulo, ele apanhou, Paulo foi preso, e como é que Paulo estava cantando, esse homem, o que é que tinha na mente desse homem, como é que esse homem conseguia fazer isso? É porque ele entendia o que era graça, ele entendia que ele era para ter morrido, ele entendia que ele não era mais para estar ali, mas se ele estava ali foi porque Deus poupou, então ele tinha motivos para agradecer. E nós, por muito menos, meus irmãos, nós temos calado os nossos lábios. Nós, por muito menos, meus irmãos, nós temos deixado de louvar. Nós, por muito menos, meus amados, nós temos deixado de adorar a esse Deus tão gracioso, que nos dá a vida e todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Atos, veja o que está escrito no livro de Atos, capítulo de número 17. Veja que coisa maravilhosa, escrita lá no versículo de número 25. Atos 17, versículo 25. Veja o que diz a palavra de Deus. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Aqui ele está falando a respeito do nosso Deus. Deus, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida
e a respiração e todas as coisas. Oh, aleluia! É Ele que nos dá a vida. Ele vai ainda mais detalhado, ele diz, é Ele que nos dá a respiração, e depois ele generaliza tudo, para que a gente entenda, Ele nos dá todas as coisas. E aí a pergunta é, como não louvar a esse Deus? Como não agradecer a Deus por todas essas dádivas, meus irmãos, que inclui até a nossa próxima respiração? Até a nossa próxima respiração é porque Ele tem permitido. Então eu pergunto, como nós podemos viver sem agradecer essa graça? Nos momentos de maiores dificuldades que você tem passado, a graça do Senhor sempre esteve sobre a tua vida. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque o Senhor tem provado isso diariamente na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, demonstrando que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. E é por isso que Paulo, quando ele escreveu, ele começa falando: Timóteo, meu amado filho, que a graça possa recair sobre a tua vida. Que você nessa noite entenda que a graça do Senhor tem sido recaída sobre você diariamente. E isso é motivo de gratidão. Amém? E a segunda coisa que eu gostaria de te chamar a atenção é exatamente a misericórdia. Você entendeu que a graça é o ato de Deus de nos dar tudo. Já a misericórdia é a contramão disso. A misericórdia é o ato de Deus de não permitir que caia sobre nós o que nós merecemos. A graça, ela dá o que não merecemos. E a misericórdia, ela impede que caia sobre nós o que a gente merece. É exatamente a contramão. Mas é maravilhoso, aleluia, é muito maravilhoso, porque cada um de nós deveríamos receber de Deus somente os castigos por conta do nosso pecado, mas Ele resolveu nos dar a salvação, é a graça, e Ele também resolveu ter misericórdia de nós, nos poupando de muitas coisas que deveríamos passar, que somos merecedores de passar. E lá no livro de Lamentações, capítulo de número 3, a palavra do Senhor diz lá no versículo 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos, o quê? Consumidos. Então você aí entende o que significa misericórdia. A misericórdia é o ato de Deus de não permitir que caia sobre nossas vidas o que nós merecemos todos os dias. Então tem muita gente que não agradece a Deus porque acha que a vida está ruim. Na realidade você deveria agradecer a Deus simplesmente por estar vivo, porque a vida já é a graça, a respiração já é a graça, o alimento, a bolacha com o café e o pouquinho que você tem já é a graça. Não merecíamos, mas Ele nos tem dado diariamente, então é motivo de bendizer, de glorificar e de adorar, é motivo de glorificar ainda mais por causa das misericórdias, porque se Ele fosse permitir que acontecesse na nossa vida, tudo que eu mereço, meu irmão, eu estaria numa situação deplorável e miserável. Você estaria numa situação terrível se Ele permitisse que tudo o que você merecesse passar, Ele deixasse que acontecesse. Então entenda uma coisa, Ele tem nos poupado de muitas situações, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, aleluia! As misericórdias dEle têm se renovado a cada manhã. Então em nome de Jesus entenda hoje, quando você estiver passando por situações, louve ao Senhor. Quando você estiver na tua casa, adore ao Senhor. Quando você estiver no teu trabalho, glorifique ao Senhor. Se você está desempregado, mas glorifique ao Senhor. Porque o simples ato de tudo que Ele nos concede é graça. E saiba de uma coisa, poderíamos estar muito pior do que estamos. A gente tem um ditado popular que diz que, né, pior do que isso não pode ficar, né?
As pessoas quando estão na desgraça, né? Naquela situação terrível, falam, não, pior do que isso não pode ficar mais não. Ah, meu irmão, isso é um ditado totalmente errado, viu? Pode ficar sempre pior. Agora, sabe por que não fica? Misericórdia de Deus. Aleluia. É a misericórdia dele, irmãos, que recai sobre a nossa vida. Mas nós somos ingratos por não reconhecer isso. Poderíamos estar numa situação muito pior do que nós estamos, mas todos os dias nós experimentamos das misericórdias, porque todas as manhãs a palavra do Senhor diz, elas se renovam sobre nossa vida. Oh Deus, meu irmão, e quando nós entendemos isso, nós começamos a ter um coração de adorador, nós começamos a adorar a Deus, nós começamos a glorificar, nós começamos a viver uma vida, que aí você vai começar a entender agora a terceira palavra que Paulo fala, a paz. Essas três palavras não estão soltas, não é porque Paulo achava bonitinho usar graça, misericórdia, eu vou saudar meus irmãos com a graça, com a paz. Tem gente que fala isso na religiosidade, não sabe nem o que está falando, mas Paulo sabia o que estava falando. Paulo sabia o que ele estava falando para Timóteo. Ele fala, meu amado filho, sabe o que eu quero? É que você entenda que a graça tem recaído sobre você, a misericórdia todos os dias tem recaído sobre você, e é por isso que existe aquela paz que excede o entendimento e que domina a nossa vida, mesmo em meio a todas as tribulações, porque nós entendemos que em tudo eu devo dar graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando nós entendemos esses dois conceitos da graça e da misericórdia, não tem como não termos paz. Quando nós entendemos a graça de Deus, quando nós entendemos as misericórdias do Senhor, nós vamos ter paz no coração. E eu gosto muito da frase que diz que paz não é a ausência da guerra. Tenho certeza que você já ouviu falar isso em algum lugar. E eu gosto muito dessa palavra, porque as pessoas não sabem o que é paz. As pessoas acham que paz é ausência de problemas. As pessoas pensam que paz é ausência de guerra. As pessoas pensam que ter paz na vida é quando tudo está tranquilo. Não, meu irmão. Por que é que a palavra de Deus fala de uma paz que excede o entendimento? Você já parou para pensar nisso? Por que existe essa expressão que excede o entendimento? Porque ele não fala simplesmente de paz, mas ele fala de uma paz específica. Ele fala de uma paz que passa daquilo que a gente pode compreender. Isso quer dizer que mesmo que eu não esteja entendendo nada que está acontecendo, mesmo que tudo esteja caindo ao meu redor, mesmo que eu não entenda o porquê que eu estou passando por aquilo, mesmo que eu não entenda absolutamente nada que está acontecendo, mas eu tenho paz, porque eu entendi a graça e entendi a misericórdia, e eu sei que elas estão sobre minha vida. Então mesmo que eu passe por tudo isso, eu vou dizer, Senhor, eu te agradeço, porque Tu me falasses, Pai, na Tua palavra, que mesmo que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Eu vou entender, Senhor, que mesmo nos momentos de angústia, eu vou elevar os meus olhos para o monte, eu vou elevar, e vou dizer, Senhor, olha, está tudo caindo ao redor, de onde é que vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É daí onde vem uma paz que o mundo não entende, porque o mundo só entende a paz aparente, o mundo só consegue entender paz no conceito que eles conseguem ver, é apalpável, é quando tudo está bem, eles só conseguem enxergar e compreender o que vem, o que eles conseguem captar com a mente, com a sabedoria humana. E aí Deus nos dá essa maravilha, meu irmão, de entendimento, que fala assim, filho, você não precisa entender. Para você ter paz, você não precisa compreender. Para você ter paz de espírito, viver uma vida em paz, você não precisa estar ausente de batalhas. Nós falamos aqui, eu não sei se foi domingo passado, foi alguns desses dias atrás, falando, meus amados irmãos, todos aqueles que são chamados para o reino, todos aqueles que são atraídos para Cristo, todos aqueles que são chamados por Deus,
automaticamente eles estão travando uma batalha. É uma batalha contra si mesmo, é uma batalha contra o pecado, é uma batalha contra o mundo, é uma batalha contra Satanás. Então não tem como ter ausência de guerra, não tem como ter ausência de problemas. Não existe na vida cristã uma vida genuinamente cristã sem adversidades. Mas pode sim haver uma vida cheia de paz. Eu vos dou a paz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Portanto não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, aí estejais vós também. Essa é a nossa paz, é a esperança que está depositada em Cristo, aleluia. Não está depositada no mundo, não está depositada nas situações, não está depositada nas circunstâncias, está depositada na pessoa do Senhor. E é por isso que nos piores momentos nós podemos ter tranquilidade, é por isso que nas maiores adversidades nós podemos ter a paz interior, que só Ele pode dar. Eu deixo-vos a paz. Eu não sei como está o teu coração hoje, eu não sei talvez o que foi que te dificultou de adorar ao Senhor. Eu estava ali adorando a Deus e sentia que muitos estavam presos, abatidos, pesados, cansados. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu também em muitas situações da minha vida me encontro às vezes atribulado, querendo correr de um lado para o outro, mas aí Deus me atrai pela sua palavra e diz: filho, entenda que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entenda que as minhas misericórdias já têm recaído sobre você todos os dias. Aleluia. E isso é motivo suficiente para adorarmos ao Senhor. Isso é motivo suficiente para glorificarmos a Deus. E o salmista, lá no Salmo 103, nós já lemos alguns salmos nessa noite, mas eu peço que você abra mais uma vez a sua Bíblia no Salmo de número 103 e leia comigo versículo de número 1 e versículo de número 4. Salmo 103, 1 e 4 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, faça o quê? Oh, aleluia! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de graça e de misericórdia. Aleluia! Você consegue entender agora, meu irmão? Deus fala assim, Davi falando: olha, eu vou louvar ao Senhor, eu não tenho como ficar de boca fechada, eu tenho que glorificar, eu tenho que bendizer, eu tenho que agradecer. Tudo que eu tenho, tudo que tem dentro de mim, eu tenho que bendizer a Ele. Eu não posso esquecer de absolutamente nada que Ele tem feito. Olha para a tua vida, meu irmão, olha para a tua vida, olha para tudo que Ele já fez por você, olha onde você está hoje. Lembre-se de onde você esteve um dia. Veja as misericórdias e a graça de Deus sobre tua vida. E a pergunta é: como podemos não bendizer a esse Deus? Como nós podemos não adorá-lo? Como nós podemos não glorificá-lo? Me explique. Como nós podemos estar amargurados, tristes? Como? Se a graça, se a misericórdia dele tem recaído sobre nós. É só olharmos a nossa própria vida, a gente não precisa olhar para ninguém ao redor. Eu não convido você a olhar para ninguém. Olhe para dentro de si, olhe para a tua história, olhe para a tua vida, olhe para quem tu era, olhe para a situação que você se encontrava e veja o que Deus fez.
Veja o que Deus fez. Veja o que Ele ainda continua fazendo hoje. Veja o que Ele faz hoje. E muito mais Ele ainda vai fazer. Isso não é promessa de prosperidade, não. É promessa de que tudo vai estar no controle dEle. Aleluia. Ele vai fazer o que Ele bem entender, mas eu sei que tudo vai estar no controle das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. E aí Davi entendia isso, e ele falou: olha, eu não posso me esquecer de nada, porque se eu não me esquecer de nada, quando chegar no momento de dificuldade, mesmo assim eu vou louvar, porque eu vou me lembrar que eu passei por problema, Ele me livrou. Então mesmo no meio do problema hoje, eu vou continuar adorando, aleluia, porque eu não esqueci o que foi que Ele fez por mim. Eu não esqueci. E aí Davi fala, ele começa a trazer a memória: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Graça. A graça. Ele resolveu perdoar os nossos pecados. Ele nos deu o perdão. Ele nos deu o Filho. Ele nos deu a salvação. É o que Paulo fala lá, a graça. E Ele sara todas as tuas enfermidades. A misericórdia. A misericórdia. Porque nós, qual é o nosso salário? A morte. É o salário do pecado. Então, se Ele nos cura, é misericórdia, porque nós merecíamos estar doentes, terríveis, mortos, porque isso é consequência do pecado. Mas Ele tem nos livrado de muitas coisas. Isso é o que Paulo fala a Timóteo: misericórdia. Ele nos poupa daquilo que merecíamos. E aí ele continua dizendo: Ele redime a tua vida de perdição. E aí Ele tem uma coroa maravilhosa para cada um de nós. Quem pode dizer amém? Não é chave não, irmão, é coroa, viu? Tem muita gente que está dizendo chave aí, né? Não é chave não, viu? A Bíblia fala que a gente tem uma coroa. Sabe que coroa é essa? De graça e de misericórdia. Aleluia. Não pode ter coroa melhor, meu irmão, do que ter garantia da graça, de que Ele vai nos dar o que nós não merecemos, e que Ele vai nos poupar daquilo que nós merecemos. Aleluia. Oh Senhor. E quando nós entendemos isso, meus amados irmãos, não temos como não agradecer ao nosso Pai. Não temos como não entender que tudo está no controle. Por isso nós podemos ter confiança. Nós podemos ter confiança nele. E nós podemos ter paz. Nós podemos entender que a paz que nós precisamos para viver, Ele já tem nos dado. Porque a graça Ele já deu. A misericórdia todos os dias se renova. Quando a gente entende isso, nós vamos viver em paz. Amém? Então eu não sei se você chegou aqui atribulado. Eu não sei se você chegou aqui desesperado, cansado, abatido. Mas entenda que a graça já te é dada. A misericórdia todos os dias é te concedida. Então tenha paz. Tenha paz. E faça como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todos os benefícios que tu me tem feito. E são muitos. E são muitos. Os dedos das nossas mãos e pés não podem contar. Então temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então todas as vezes que você quiser abaixar a tua cabeça, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que as situações quiserem te apertar e tentar tirar a tua paz, lembre-se: graça, misericórdia e paz. Foi o que Paulo falou e pediu para Timóteo. Foi o que ele pediu a Deus também para Tito. E é o que hoje eu recebi de Deus. Eu vi em cada situação a graça, a misericórdia do Senhor. E é por isso que hoje eu posso ter paz. Da mesma forma você pode agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia e viver uma vida em paz.